Fala, galera, muito boa de luta. Começando agora mais um Guarda Alta, segundo episódio do As Origens do Jiu-Jitsu Brasileiro, né? Uma grande oportunidade de conversar, debater, aprender com grandes conhecedores da história da arte suave, essa arte que nos encanta. E eu estou aqui agora com três conhecedores, três apaixonados pelo jiu-jitsu, pela história do esporte. E eu começando aqui com o Sandro Padial. Sandro Padial tem um canal, né? Padial Jiu-Jitsu, que pô, é um canal que todo mundo está sempre assistindo. E é um cara que já toca nesse tema já há um tempo, né? Sempre falando sobre a história do jiu-jitsu. Parabéns pelo trabalho, Sandro. Um grande abraço. Prazer em tê-lo com a gente. O prazer é meu. Obrigado, Carlão. Obrigado, Tufi. Obrigado, Pedro. Vamos para esse papo aí. Beleza. Também estamos recebendo aqui Tuf Kairos, um especialista na história, um historiador, um cara que tem mestrado em história, é um profundo conhecedor da história, tem uma tese de doutorado falando da família Gracie, é um cara que é faixa preta de judô e tem todos os predicados para participar e nos ajudar a desvendar aí esse tema maravilhoso que são as origens do jiu-jitsu brasileiro. Tuf, muito obrigado pela sua participação. É um prazer ter aqui você conosco. Obrigado, Carlão. Prazer todo meu estar aqui com o Sandro, pessoa fantástica que eu conheci agora. O Pedro Valente, de quem eu já falei aqui com ele em off, sobre o pai dele, com uma figura gigantesca aí, do jiu-jitsu também, entre outras coisas. E você, Carlão, discípulo do mestre Carson, que eu tinha um carinho imenso por ele, é uma pessoa que eu convivi há algum tempo, uma das pessoas que mais marcou minha vida, o mestre Carson Gracie. Também outro gigante aí, não teria jiu-jitsu, não estaríamos conversando sobre jiu-jitsu hoje aqui se não fosse, entre outras, tantas figuras, mas sem dúvida nenhuma, o mestre Carson Gracie, tá? Então, para mim é um prazer e espero poder aí contribuir com um pouquinho do meu trabalho para o debate. Ótimo, muito obrigado por sua participação. E agora, meu querido amigo, um mestre, um estudioso, um craque no jiu-jitsu, Pedro Valente, que também é uma família de lutadores, né? Começando pelo avô, pai, e agora ele e os irmãos ali. E os filhos também, Pedro? Todo mundo treina? O meu filho está com 4 anos e meio, mas já treina já desde que nasceu. É uma grande honra participar aqui, Carlão. Sabe que eu sou seu admirador já há muito tempo, né? Como lutador, como esse representante fantástico do nosso jiu-jitsu. O Sandro, eu já tive o prazer de recebê-lo aqui em nossa academia, aqui em Miami, um amigo. E hoje, tendo aqui o grande prazer de conhecer o Tuf Kairos, com um trabalho reconhecido mundialmente. Então, estou muito entusiasmado para esse debate aqui com você. Muito obrigado, Pedro. É um prazer ter você aqui conosco. Você é um representante do jiu-jitsu, um cara que ainda tem, que depois a gente vai falar sobre isso durante o nosso debate, mas que preserva as raízes do jiu-jitsu integral. Uma coisa que eu venho defendendo muito nos meus últimos tempos, defendendo a importância do ensino do jiu-jitsu integral. Mas a gente vai falar mais à frente aqui. Agora aqui está começando agora o nosso Guarda Alta e eu vou pedir para você que está nos assistindo para tocar aí o sininho para pegar as notificações, para você virar assinante do canal, assina, compartilha, para que mais pessoas possam ter conhecimento sobre a história do nosso esporte. Esse é o Guarda Alta, As Origens do Jiu-Jitsu, episódio número 2, e começa agora. Bom, gente, muito está sendo debate, muitas pessoas têm falado, livros, né? A literatura do jiu-jitsu sempre foi muito pequena, né? Muito estreita, muito limitada. Mas um tempo para cá, muitos historiadores, muitas pessoas têm sentido no desejo de escrever sobre o jiu-jitsu, de falar sobre o jiu-jitsu. Isso é muito salutar. Eu acho que vai educando, né, toda a comunidade do jiu-jitsu e mostrando que o jiu-jitsu é muito amplo, tem uma história muito rica. No último episódio, falamos sobre o Japão, sobre toda a influência japonesa, do Jigoro Kano, da escola Kodokan, enfim. Temas muito interessantes, assuntos muito pertinentes. Eu queria começar esse tema com vocês, começar esse debate com vocês, falando um pouquinho sobre alguns personagens específicos. Né? Vamos começar pelo Maeda. Não tem como fugir do Maeda, porque ele é um personagem central aqui na trajetória do jiu-jitsu brasileiro. E eu queria perguntar a vocês, tem gente, né? Eu vi alguns
algumas pessoas falando da importância do Maeda, uns exaltando a importância do Maeda, outros falando que ele não teve tanta importância, tiveram outros personagens. Enfim, eu queria saber de vocês qual é o sentimento de vocês em relação ao Maeda, da importância dele e do impacto da vinda dele para o Brasil. Eu vou começar com Pedro Valente, por favor. Obrigado, Carlão. Eu considero a atuação do Mitsuyo Maeda, Conde Koma, como sendo importantíssima. Ele não foi o primeiro japonês a trazer o jiu-jitsu, ou judô, como queiram, naquela época eram praticamente sinônimos, mas ele não foi o primeiro, mas foi o mais importante da época. Ele já vinha com uma vasta bagagem, dada não só a experiência dele no Japão, mas toda a viagem dele ao redor do mundo, começando aqui nos Estados Unidos, juntamente com o Tomita, que era hierarquicamente superior a ele. Inclusive, o Maeda teve uma academia aqui nos Estados Unidos e depois foi para a Europa, passou por vários países na Europa, teve uma temporada na Inglaterra, depois voltou para a América Latina, onde ele também esteve em vários países, e no Brasil uma passagem importante onde ele teve em diversos estados do Brasil, e depois se radicando lá no norte, em Belém do Pará, montando uma academia. Ele tinha outras atividades, era chefe de imigração, mas ele ajudou muito a popularizar o jiu-jitsu, e o trabalho dele é reconhecido até hoje, principalmente por causa dos irmãos Gracie, que sempre mencionavam o Mitsuyo Maeda. Mas o Mitsuyo Maeda, já na época, antes dos irmãos Gracie, era muito respeitado e um representante autêntico, porque na época também havia alguns impostores, Todo mundo querendo se aproveitar da fama mundial, da febre mundial do jiu-jitsu. Na época, para você ter uma ideia, até o presidente dos Estados Unidos, em 1904, tomava aula dentro da Casa Branca de jiu-jitsu com Yamashita, Então, havia uma febre mundial. E muitos, japoneses inclusive, se aproveitavam disso sem ter as credenciais. O Maeda tinha as credenciais. Um grande expoente que deve ser lembrado sempre. Perfeito. Maravilha. Tufi, quer falar? Sandra, quer falar uma coisa? Sim, Deixa o Tufi falar primeiro. Tá. Obrigado, Sandra. Eu vou pegar pelo final aqui do Pedro e vou assim, uma tirada do mestre Robson Gracie, aliás, uma das várias tiradas geniais dele, tá? Se tem uma coisa, goste ou não, a figura do Robson Gracie é fantástica. Ele tem uma sabedoria que, às vezes, é definitiva. Ele falou uma coisa muito interessante. Se não fosse Carlos Gracie, de quem seria Mitsuyo Maeda, não é verdade? Isso pegando o que o Pedro Valente falou. Seria só mais um japonês aí rodando pelo mundo, como outros japoneses também fizeram isso. O Pedro Valente colocou. Isso é meio definitivo, eu não tenho como rebater isso. Mas, por outro lado, a importância, sim, agora falando mais no aspecto como historiador, a importância do Maeda é assim, primeiro, a importância simbólica, ele foi um dos primeiros japoneses, digamos assim, a sair do Japão, não foi o primeiro, outros vieram, na época ali da Guerra Russo-Japonesa, e sair com o Tomita para fazer apresentações de jiu-jitsu nos Estados Unidos, inclusive exatamente dando aulas particulares para o Ted Roosevelt, que é o presidente dos Estados Unidos. E as apresentações que ele fez, e toda a carreira, ele fez uma carreira global naquela época, que é uma coisa assim, como outros japoneses fizeram também. Mas é interessante que o Maeda ele vai passando, eu vou acompanhando o Maeda saindo do Japão, saindo dos Estados Unidos, na Europa, na América Latina, ele passa por Cuba, passa por México, toda essa, fazendo lutas, e levando, logicamente, o nome do jiu-jitsu também. Não é que é uma coisa desconhecida para muitos, o Japão era uma coisa misteriosa para muitos, e foi um momento digamos assim, do Japão como país, que o Japão começa a se projetar no mundo. É engraçado que é muito parecido com um processo que vai acontecer muito depois com o Brasil se projetando no mundo, que a gente vai falar talvez um pouquinho depois, através do jiu-jitsu brasileiro. E isso aconteceu no passado com o jiu-jitsu através desses japoneses. E o Maeda é uma dessas figuras
importantíssimas aí, como o Pedro também ressaltou. Havia muitos também, como não muito diferente de hoje, havia muita gente querendo se aproveitar, né, da onda, né, para te dizer, botar faixa, ou enfim, botar kimono, né, naquela coisa toda. E o Maeda não, o Maeda é um cara realmente, digamos assim, puro sangue, jiu-jitsu mesmo, vindo da Kodokan, um cara que se destacou, inclusive como aluno e depois como lutador, subiu todos os rankings, inclusive de danos, né, no exterior, e ele é importante para nós, porque ele através dele, eu fiz uma diferença no meu trabalho, tá, entre linhagens tradicionais e linhagens não tradicionais, que é um conceito, se eu não me engano, do antropólogo holandês, que falou sobre as linhagens dentro das artes marciais. Foi através de uma linhagem que eu coloquei como não tradicional, porque não teve aquela linhagem clássica que a gente tem no jiu-jitsu, né, de aluno e tal, fazer aquela direção, os rankings de faixa todinho, isso tudo era muito confuso naquela época, não estava ainda, e foi mais ou menos dentro dessa aprendizado que eu digo, meio não ortodoxa do Carlos Gracie, que saiu uma linhagem. Sendo tradicional ou não tradicional, o fato é que o jiu-jitsu brasileiro tem sua origem na linhagem do Mitsui Maeda, certo? O que aconteceu depois disso, os outros japoneses, inclusive, que tiveram convívio, o Omori, todos os outros que tiveram Iano, todos os outros que tiveram, inclusive, convívio direto com os Gracie, vieram depois. Mas a linhagem, ela sai do Mitsui Maeda, seja ela tradicional ou não. Tá? Então, eu chamei de linhagem não tradicional. Então, a importância dele, se fosse só isso, já seria importantíssimo o Maeda. Tá? Eu, pelo menos, na minha opinião, eu acho importantíssima a figura dele, porque, através dele, é que vai nascer essa arte marcial, né, que vai ser reinventada no Brasil, né, e aí sim, o papel central da família Gracie nesse processo, né, e de outras pessoas também, mas eu sempre falo isso, tá? Através da tese, em vários momentos, dá a impressão, inclusive, que está se criticando, uma coisa qualquer, mas não é isso. Se eu tiver qualquer tentativa de desvincular a família Gracie do papel dela central no jiu-jitsu, é uma tentativa vã, não tem cabimento, tá certo? Porque graças à agência pessoal deles, tá, é que nós temos hoje o jiu-jitsu brasileiro. Não há dúvida nenhuma. Agora, como o processo pode ser discordar aqui do processo aqui e ali, como aconteceu, né? Se for uma coisa mais gradual, se for uma coisa mais imediata, se for ao longo do tempo, ela foi se consolidando, né? Tudo isso, a participação de tantas outras pessoas também, né? Porque o jiu-jitsu não deixa de ser também um produto coletivo, né? De todas as pessoas que participam, todos aqui, de certa maneira, que contribuíram para isso, tem uma participação nesse processo, mas o papel central da família Gracie, isso é inegável. E o papel do Maeda, só para terminar, né, o papel do Maeda como esse é a origem dessa linhagem que seria, mais tarde, se tornaria o jiu-jitsu brasileiro, tá? Perfeito. Sandro, quer fazer alguma Maravilha. Sobre isso? Sim. Eu teria uma visão e uma explicação bem mais simplória, da forma que eu vejo, eu gosto das coisas bem dinâmicas. Então, até falando em off, você citou o exemplo do Charles do Bronx, que agora descobriremos, ou já, né, descobrimos quem é o primeiro professor dele. Então, o professor faz o aluno, e o aluno eventualmente torna famoso professor. Então, nós temos as figuras aí, que são da era do jornalismo moderno, escrito e televisivo, né? Carlos Gracie e Hélio Gracie pegaram essa era da televisão, do jornal. Então, eles contaram a história da boca deles. Então, quem foi o professor deles mesmos disseram. Eu acho tem um ponto muito importante aí, que nós, quando entramos numa academia de jiu-jitsu, vamos supor que eu tivesse sido aluno do Hélio Carlos Gracie, eu fui lá e confiei na técnica que ele podia me dar, me ensinar. Por que eu não posso confiar na história que ele vai me contar? Entende? Então, acho que esse caminho de desmerecer a história, mas querer a técnica, é uma coisa estranha, né? Então, muita gente desmerece a história que eles contam, e outros querem a técnica. Então, quer dizer, não faz sentido, né? O trabalho que a gente vem fazendo no canal, Carlão também, agora, é justamente para trazer alguns personagens
importantes que nunca foram falados, mas de forma alguma desmerecer figuras tão importantes como o Maeda e assim a sua linhagem, né, que Carlos, Hélio e etc. Então, eu acho muito simples dizer que o Conde Koma, Mitsui Maeda, é uma das figuras mais importantes, né? Porque eu até faço uma brincadeira nos grupos que a gente tem de história, eu falo assim, olha, eu desafio alguém a me contar um período de toda essa história a qual nunca tenha que citar um Gracie. Fala alguma época desses últimas, todas essas décadas, e que não tem Gracie no contexto. Não tem como contar. E ultimamente o pessoal tem dito que o meu canal é o canal Gracie. Falei assim, poxa, pessoal, eu pego o entrevistado, eu entrevisto, e eles contam a sua história. Sempre tem algum caso com Gracie, é muito simples, está aí, está claro. É lógico. Importante. A sua colocação foi muito pertinente. E aí eu pergunto, vocês colocaram, né, pontuaram, que o Maeda não foi o primeiro, né, o Conde Koma. Foi o Sadamiako, não é isso? Me corrija se eu estiver errado. O primeiro japonês que se tem notícia de chegar no Brasil através para dar aula na Marinha é o Sadamiako, não é isso? E aí eu pergunto, por quê? O que vocês acreditam como historiadores, estudiosos do jiu-jitsu? Por que o Sadamiako não criou raízes e aí, através dele, se cresceu aí essa linhagem do jiu-jitsu? Tufi, por favor. Olha, o Sadamiako, na verdade, você sabe que tem notícias de um japonês ensinando na época do Império ainda, né, Pedro? Vocês também, Pedro, sabe disso. Tem um cara ensinando para a Guarda Imperial, no final do Império tinha um japonês, que na época eles chamavam de acrobata, era muito comum, né? O cara via fazendo aqueles movimentos, eles achavam isso acrobata, né? Então, tem a história do diplomata brasileiro, que foi no Japão no final do século XIX, e vê o jiu-jitsu lá e traz aquela ideia, traz aquelas coisas do jiu-jitsu para o Brasil, tudo isso. Mas o Sadamiako, ele foi realmente um dos primeiros, tá? Então, no começo do século, ele veio ensinar para a Marinha, né? Dar aula de jiu-jitsu para a Marinha. Agora, às vezes acontece, viu, Carlão, com esses japoneses, eles circulavam muito, né? Circulavam muito e muitas vezes eles não criavam raízes mesmo. Eles iam para cá, iam para lá, como na verdade o Maeda também fez. Que no Brasil aconteceu dele ficar na Amazônia e ele realmente se assentar, digamos assim, residência na Amazônia até a morte dele, depois de passar pelo mundo inteiro. Até porque, como o Pedro lembrou, ele passou a ter interesses também, outros interesses na imigração japonesa para a Amazônia. E aí ele foi e ficou definitivo. E tudo isso possibilita que ele crie raízes no Brasil e, através dele, saem alinhados de lutadores, tá? Então, dos quais, entre eles, o Carlos Gracie. Então, não importa aqui, não vou entrar em detalhes, se foi aluno do Jacinto Ferro e tal, não sei o quê, mas eu estou falando que, através dele, né, dentro da minha visão, digamos assim, na análise antropológica, já antropológica das artes marciais, não só para o jiu-jitsu, de uma linhagem direta de uma linhagem não tradicional, que eu falei do Mitsui Maeda. Mas, então, o fato que outros não criaram raízes, viu, Carlão, é porque, muitas vezes, esses japoneses circulavam demais. Outra coisa também que acontece, falando disso que o Sandro falou também, pegando a ideia do Sandro, das linhagens, essa coisa de sair dos Gracie, é que muitas vezes alguns alunos até podem ter sido formados, mas os alunos não deram continuidade. Não está falando de mais de 100 anos, né? Não deram continuidade. Ou teve jiu-jitsu na França, teve gente usando jiu-jitsu, uma escola de jiu-jitsu na França, eu falo isso na minha tese, que ficou com o jiu-jitsu tradicional ali, quase até os anos 60, 50, mas depois eles foram meio que engolidos pelo judô Kodokan. Isso acontece em outros lugares também, tá? Acontece que no Brasil, aí sim, o que vai tornar o jiu-jitsu brasileiro diferente, e aí por uma série de razões, mas só para simplificar, foi a ação, digamos assim, dos irmãos Gracie. Por eles que seguraram ali e fizeram, digamos assim, carregaram, vamos dizer assim, a bandeira do jiu-jitsu, através das ações dele. E aí sim passou para a família e para os outros que vieram da linhagem deles. Tá? Pedro. Me permite fazer uma colocação, até antes do Pedro, porque eu queria citar ele.
O que acontece? O que eu vejo? Ó, nós temos aqui com a gente o Pedro Valente, o professor Pedro Valente, que é um purista, certo? Ele é a síntese do que o Hélio Gracie passou para ele. E isso faz perpetuar o que o professor, o mestre dele, passou. Então, eu acho que o aluno é a peça fundamental em toda essa linhagem. Eu acho que a genialidade de Carlos e Hélio Gracie, que eram pessoas geniais, então você identifica um gênio no que ele fez, em toda a sua história, ele pegou aquilo e fez realmente o professor dele ficar famoso. Se ele tivesse aprendido com outro professor, seria igual, porque ele era um cara genial. Então, acho a diferença está realmente em quem recebe a técnica e passa, né? Não é o que eu tenho, é o que eu faço com o que eu tenho. Então, o Maeda, no caso ali, foi um introdutor da técnica e toda a filosofia do jiu-jitsu para uma figura chamada Carlos Gracie. Um cara genial. E aí, meu amigo, fez mágica. E eu acho que aqui nós temos um grande transformador também, que é o Pedro Valente. Ele faz a mesma coisa. Citaram o seu nome, por favor, Pedro. Conclua, por gentileza. Em primeiro lugar, agradecer ao Sandro a gentileza. Não sei se nós somos transformadores, mas nós buscamos sempre honrar o nosso mestre, né? Eu sou formado pela Universidade de Miami, tenho mestrado em administração de empresas pela Universidade de Miami, mas o diploma que mais me orgulha é o diploma de professor de jiu-jitsu, conferido pela Academia Gracie, pelo grande mestre Hélio Gracie, porque ali não era simplesmente uma escola de luta, era uma escola de vida. Eu aprendi valores, eu aprendi a me relacionar com o ser humano, eu aprendi a me alimentar de forma racional, eu aprendi a ter equilíbrio emocional. O grande mestre Hélio Gracie era um filósofo, aprendeu muito com o irmão, que era um sábio, que lia muito, e que organizou toda uma filosofia de vida, né, que eles implantaram na Academia Gracie, principalmente a academia que foi inaugurada em 1952, na Avenida Rio Branco. Eles tinham essa proposta, parecida com o Jigoro Kano, né, com o Budô. Não era simplesmente ensinar a lutar, mas ensinar uma filosofia de vida para tornar o ser humano melhor. E foi isso que eu aprendi. E isso eu procuro passar para os nossos alunos, aqui juntamente com meus irmãos, na academia. Voltando no que o nosso Tuf Kairos falou, é verdade, né? Há um japonês que foi contratado pelo Dom Pedro II, que era um visionário, e que realmente deu aulas para a guarda imperial. Nós não temos certeza que ele ensinava jiu-jitsu, né? Porque na época diziam ginástica japonesa, acrobacia, ele também estava envolvido com o circo, mas há grande chance dele também estar ensinando jiu-jitsu. E o Sada Miyako, que era um náufrago, né, foi salvo pelo famoso navio Benjamin Constant, Marinha Brasileira. Ele foi trazido para o Brasil, já no navio começou a dar aulas de jiu-jitsu, e chegando ao Brasil foi contratado pela Marinha, e teve aquela célebre luta, né, que ele perdeu para um capoeirista, né, e havia ali uma disputa muito acirrada entre a capoeira e o jiu-jitsu, que continuou até o início da jornada dos irmãos Gracie, que encontraram um ambiente no Rio de Janeiro onde a capoeira ainda dominava. E eles eram defensores da técnica do jiu-jitsu. Implantaram isso de forma muito eficiente, com grande barulho, como eles falavam na época. Muito bom. Hoje em dia, né, é sabido que tem vários nomes, né, vários personagens que tiveram aula com Maeda, né?
o mestre Carlos era muito novinho, 14, 15 anos, era isso, mais ou menos, né? Nessa época, 16 anos. O Jacinto Ferro, que era um atleta, era uma figura ilustre em Belém, no Pará. E outros nomes, Rafael Gomes, Guilherme Della Rocque, Valdemar Lopes. E aí, vocês são historiadores. Esses nomes agora surgiram ali, né? Algumas pessoas, obviamente, já o conheciam, mas a grande massa, a grande maioria não o conheciam. Esses nomes também não criaram ramificações, esses nomes também não tiveram linhagens. A participação deles não é vista, a gente não sabe o que aconteceu, tirando Jacinto Ferro, obviamente, mas os outros. Vocês têm conhecimento sobre esses personagens? Tufi, você pode falar? Bom, na verdade, como eu te falei, a minha tese ela tem uma proposta acadêmica e de análise. É como se fosse, para dizer a verdade, o que eu fiz foi história do Brasil, tá? Em parte do século XIX, século XX, através do jiu-jitsu dos Gracies. Eu contei uma história do Brasil. A história do Brasil deve ser políticos, né? Quem leu um pouco da tese, está aí disponível na internet, em inglês, para quem quiser. Eu conto a história, faço análise de uma série de coisas, né, da cultura brasileira, através deles. Então, assim, o que eu sei desse período, que é um período até bem nebuloso muitas vezes, né, porque você não tem muitas fontes, você tem menos fontes, tem menos informações, então você trabalha com aquilo que você tem. Pode ser até que surjam mais coisas no futuro, se descubram jornais ou qualquer outra fonte que possa, de repente, até colocar algum outro componente nisso aí. Mas no caso do Jacinto Ferro, principalmente, ele é uma figura que aparece como destaque, tá? Como, digamos assim, até como você falou, o Carlos Gracie era um adolescente, né? E o Jacinto Ferro era um homem feito, era atleta já era um cara que praticava esportes, se destacava em esportes na Amazônia na época, tudo isso. Então, mas curiosamente, isso é uma das coisas também extremamente curiosas, dentro daquilo que você perguntou, Carlão, no começo. Por que outros não... A linhagem vai ser através do Carlos e do Hélio e por aí em diante, tá certo? Há alguns que tentam fazer uma ligação, muitas vezes, que aparece. Ele foi aluno de um aluno do Maeda e tal, e teria saído daqui, mas isso também é uma ligação que não está muito clara. Tá? A ligação clara que existe e a linhagem clara que existe, que nós sabemos, é essa a linhagem que saiu através dos Gracies, tá? Então, assim, é muito claro, houve outros, mas ainda deu aula há muito tempo, deu aula para outras pessoas, deu aula na Marinha também, como o Sadamiaco, ele foi da Marinha, tudo isso, e mesmo assim, aconteceu que a linhagem que, digamos assim, deu prosseguimento, né, e dela saiu toda a linhagem do jiu-jitsu brasileiro, foi a linhagem que saiu através do Carlos e do Hélio Gracie, tá? Isso acho que é inegável, né? Perfeito. Pedro, quer dar sua posição? Quando a gente aborda esse tema da história e cita nomes que porventura tenham sido esquecidos, eu me lembro de uma frase que é a seguinte: o tempo é ingrato. A pessoa pode ter sido muito famosa na sua época, mas o tempo passa e isso muitas vezes se torna esquecido. Isso é natural. Não é que existe um complô para apagar um certo personagem da história. Quando você cita Guilherme Della Rocque, quando você cita Rafael Gomes, né, Valdemar Lopes, Dr. Matheus Pereira, esses eram os alunos que eram listados nos artigos de jornais, lá em Belém do Pará, quando Maeda dava aula e dava demonstrações. Esses eram os nomes. E não aparecia o nome do Carlos Gracie. Por quê? Nós não sabemos. Talvez por ele ser adolescente. Eu sofri isso de uma certa forma quando era adolescente. Às vezes eu ia a seminários ajudar o grande mestre Hélio Gracie, mas por ser mais jovem, o meu nome não era citado. Citavam os outros. E eu me sentia, às vezes, triste com aquilo. É normal. Então, isso é uma possibilidade, né? E uma vez, numa demonstração que houve, em 1921,
é citado o nome do Donato Pires dos Reis, um personagem que vai aparecer depois, e do Oscar Gracie. Não havia Oscar Gracie, então pode ser Carlos, pode ser um erro na digitação, na gráfica do jornal. E apontam eles como sendo discípulos ou alunos do Jacinto Ferro, que era o principal aluno do Conde Coma. E daí toda essa história de que não, o Carlos não treinou com o Conde Coma, treinou com o Jacinto Ferro, por causa de um artigo de jornal que coloca eles como sendo treinados pelo Jacinto Ferro, que era um aluno do Conde Coma. Então, eu acho que essa discussão se torna até, às vezes, infantil. Porque se o Jacinto Ferro era professor na academia do Conde Coma, era o principal discípulo do Conde Coma, é natural apresentar esses outros dois como alunos do Jacinto Ferro, mesmo que eles também fossem alunos do Conde Coma, mesmo que eles também tivessem tomado aula com o Conde Coma diretamente, que provavelmente tomaram, né? Então, eu acho que não, é inegável que Carlos Gracie foi aluno do Conde Coma e representa essa linhagem, sem dúvida alguma. Não, isso aí não tenho dúvidas. Eu vou dar só meu pitaco em relação ao que você colocou, muito bem colocado. É um fato. Por exemplo, qualquer professor tem filiais hoje em dia, né? A gente sabe que nos Estados Unidos isso é muito comum, né? Tem a franquia Master, por exemplo. Ele viaja dando as aulas dele. A Valente Brothers não tem, né? Ela só tem a sede, né? Ainda não tem as filiais, mas se acontecer um dia de você ter várias filiais, quando você for dar uma aula lá, é óbvio que as pessoas vão falar do nome central. E o Jacinto Ferro era o nome central na região. Pelo que eu tenho lido, ele não era apenas um professor, ele era um atleta, uma estrela muito grande na região. Então, obviamente, todos os holofotes eram dele. Isso aí fica muito claro para mim, que qualquer jornal venderia muito mais falando do Jacinto Ferro do que falando de um japonês chamado Mitsui Maeda, que estava presente na cidade, fazia seu papel, mas é óbvio que falariam da estrela para vender jornal. Isso aí fica muito claro, acho que é uma questão de ter bom senso para se analisar. E se eu puder só complementar, nós temos faixas pretas nossos, que têm suas academias, e é muito normal os alunos dizerem: somos alunos dos Valente Brothers, dos irmãos Valente. Né? Claro que devem sempre reconhecer o professor que dá aula, isso é fundamental, mas é natural o aluno se sentir como membro de uma equipe, de um grupo, de uma academia, isso é natural. Uma coisa também que eu acho que eu estou mudo, né? Eu ia falar aqui só um... Estamos escutando bem. Tá, perdão. Qualquer um conhece a dinâmica da academia de luta, qualquer um que foi criado e conhece a dinâmica que funciona. O Maeda mesmo tinha outros interesses, né? Assim como acontecia com meu pai, o Pedro pode falar isso, o Carlão também, acho que o Sandro também. É natural que às vezes você deixe teu aluno dando aula, o principal aluno, isso é normal, ele tinha outras coisas a fazer, outros afazeres também, deixava dando aula lá, acontecia, e provavelmente aconteceu isso também com o Maeda. Outra coisa aí bem mais técnica em relação à história, que chama anacronismo, é você querer entender o passado projetando o presente. Então você não pode querer projetar o papel do Carlos Gracie, que todo mundo conheceu décadas depois, com o papel do adolescente Carlos Gracie. No começo, como o Pedro falou, né? Como eu também passei por isso quando era pequeno com meu pai, passei tudo isso. Quem é que olhava? É o filho do Omar e tal, como meu pai chamava Omar, né, que está ali e tal, mas eu não tinha nem nome, eu era o filho do Omar, mestre e tal. Não tinha identidade, eu era filho dele, né? Então era a sombra. Então não dá para você querer que desse um destaque para um garoto em relação àqueles homens feitos, atletas já formados e adultos, né, num universo ali que ele era apenas um garoto. Então, é você querer projetar, né, a figura do Carlos Gracie no futuro, no passado. Aí não dá, realmente fica difícil. Tem um ponto que talvez faça diferença, que são os estudos hoje da mente humana, né? Então, se sabe hoje que o modelo mental de uma pessoa ela é desenvolvida até uma certa idade. Dali para frente, ela assume um modelo mental específico, muda-se, lógico, continua se mudando, mas com uma trajetória mais determinada. Então, falar que Carlos Gracie era muito jovem, que
alguns acham desfavorável, talvez tenha sido até mais favorável, porque pegou ele muito cru, até como ser humano. E todos aqui que foram professores ou sabem que é melhor eu pegar um material bruto e lapidá-lo do jeito que tem que ser, porque eu volto naquele ponto, eu acho que o Carlos realmente era um cara totalmente diferenciado e graças a ele que temos esse jiu-jitsu bem puro da forma que eles levaram, né? Perfeito. Colocando já, né, pegando já esse ponto agora um ponto em cima do Carlos Gracie. Vamos focar nele. São séculos e séculos, muitas informações que vão ter que ser condensadas aqui num breve debate. O Carlos Gracie, é onde eu queria chegar. O Carlos Gracie jovem conhece o jiu-jitsu, e lembrando que, pelo que eu tenho visto, muitas pessoas que recebiam a informação, que conheceram o jiu-jitsu através do Code Coma, já praticavam outras modalidades. O Carlos, como você bem falou, era cru, né? E assimilou tudo isso em pouco tempo, 3, 4 anos, me corrijam se eu estiver enganado na cronologia, veio para o Rio de Janeiro com a sua família, e a partir daí, é isso que eu quero entender. Como foi o processo? Aí eu pergunto para o Pedro, que é muito estudioso, depois eu passo para o Tufi e por último para o Sandro. Como foi o processo de amadurecimento do Carlos nessa transformação de um jovem aprendiz para o mestre? Por favor, Pedro. Então, ele vem com a família por volta de 1922, né, com a morte do avô dele, Pedro Gracie. Eles vêm, né, o Gastão com seus filhos, eles se mudam para o Rio de Janeiro. E o Carlos Gracie e seus irmãos mais velhos, né, mais novos que ele, mas mais velhos que Jorge Hélio, Oswaldo, Gastão, que também tinham treinado lá em Belém do Pará, eles ficam um tempo afastados do jiu-jitsu. Posteriormente, eles voltam a praticar entre si e vem o convite do Donato Pires dos Reis, o mesmo do artigo de jornal lá em Belém do Pará, onde treinavam juntos, a luta que o Carlos fez com ele nessa apresentação. Ele convida, porque ele era filho de um desembargador Pires dos Reis, e que tinha contatos em Belo Horizonte, na época, o governador Bias Forte. Ele consegue um trabalho dando aula para a Polícia Especial em Belo Horizonte, isso por volta de 1928. E o Donato, que tinha uma outra atividade, trabalhava com imposto de renda, ele convida o Carlos, que na época era funcionário da Light, da Companhia Elétrica, no Rio, convida o Carlos para dar aula com ele para a polícia lá em Belo Horizonte. E o Carlos, como o Donato era ocupado, o Carlos se torna o professor titular. De Belo Horizonte ele vai para São Paulo, tenta alguma coisa com a polícia, não consegue, forma uma academia, uma pequena academia em São Paulo, e lá ele tem contato com Gel Omori, fazem umas lutas de apresentação, e de São Paulo ele se muda para o Rio em 1930, no dia 7 de setembro, os jornais da época noticiaram a abertura de uma academia, que se chamava Academia de Jiu-Jitsu, que tinha o Donato Pires dos Reis como diretor, e o Carlos Gracie como professor, assistente, o Jorge Gracie, monitor, na época era o termo que eles usavam. E abrem essa academia na rua Marquês de Abrantes, né, no bairro do Flamengo, no Rio de Janeiro. E algum tempo depois brigam com o Donato se afasta e você já começa a ver anúncios no jornal, já em 1932, com o nome de Academia Gracie, que já tinha na época como os professores principais Carlos e Hélio Gracie. O Jorge ainda conectado com eles, mas viajava muito, o Oswaldo idem, o Gastão foi para São Paulo, e o Carlos e o Hélio Gracie eram ali os principais professores na Academia Gracie, já no início da década de 30, que é quando a história se desenvolve ali, nessa década de 30, com a parte do Hélio Gracie lutador, né, diversas lutas, o Jorge também fazendo, inclusive, mais lutas que o Hélio Gracie, mas o Hélio com aquele idealismo, dentro do idealismo, da visão idealista do Carlos, porque o Carlos ele defendia o jiu-jitsu como uma técnica de defesa pessoal. As lutas eram uma forma de demonstrar a eficácia
da técnica, mas eles viam, assim como os japoneses, né, eles seguiam muito o modelo japonês. Chamavam até de arte nipônica. E era o jiu-jitsu como defesa pessoal. E as lutas tinham dois propósitos. As lutas que eles faziam contra lutadores maiores, de luta livre, de outras modalidades, capoeira, eram para demonstrar a eficiência do jiu-jitsu diante dessas outras modalidades e muitas vezes contra adversários mais pesados e mais fortes. E quando eles lutavam, lutas dentro de regras de jiu-jitsu, né, sem golpes traumáticos, contra japoneses, aí o propósito era outro. Eles queriam demonstrar que a técnica no Brasil, a técnica deles, era equivalente à técnica dos japoneses, que eram, né, os principais da época. O Japão era o berço do jiu-jitsu. Então, esse era o propósito das lutas, e nessa fase da década de 30, eu acho importante comentar, já tem início ali a natureza híbrida do jiu-jitsu, que hoje chamam em inglês de cross-training. Já começa ali dentro do estadinho, que era o nome que se dava à academia da Marquês de Abrantes. Eles têm lá lutadores de catch, eles têm lá lutadores de capoeira, eles têm lá lutadores de boxe, e treinavam com todos eles e, obviamente, aprendiam, porque o lutador, Carlão, você sabe porque você foi um grande lutador, o lutador ele quer o que funciona, ele quer se aprimorar. Então o Hélio Gracie não era diferente. Muitas pessoas pensam que o Hélio Gracie era um purista, que ele só fazia jiu-jitsu e não aceitava nada mais. Isso já é na fase de professor, quando ele já tinha acumulado uma experiência muito grande dentro desses outros campos, sempre se defrontando contra especialistas em outras lutas e aprendendo também. O Hélio Gracie chutava muito bem. A luta dele contra o Dudu, que foi uma luta de vale tudo, uma luta violentíssima, ele ganhou. Primeiro ele deu um chute na cara, um chute típico, né, a queixada da capoeira. O Dudu cuspiu 2 dentes. Nos jornais da época contam que ele varreu os dentes do tatame para fora do tatame com o pé. Os dentes caíram no tablado e o Hélio Gracie varre com o pé os dentes para fora do ringue. E aí depois ele fintou o chute alto, o Dudu levantou a guarda e ele deu um pisão, que é um nome também que vem da capoeira, né? Pisão, ele deu um pisão na altura do baço do Dudu, que arriou, e ele ganhou a luta com 2 chutes. Então era um lutador completo, um lutador que já fazia esse cross-training, né? E essa é a natureza do jiu-jitsu, que o Conde Koma também fazia. Existe um texto do Conde Koma onde ele diz que ele tinha a ideia de criar um novo judô, trazendo o boxe inglês, trazendo o savate, que é o kickbox francês, juntando todas essas técnicas e desenvolvendo uma nova forma, um novo método de judô. Então, esse lado híbrido, ele é inerente ao jiu-jitsu e algo que o Hélio Gracie sempre utilizou na sua trajetória. Perfeito. Tuf, por favor. Não, sem dúvida. O cross-training, que nem o Pedro Valente falou, a ideia é fundamental para se entender o desenvolvimento do jiu-jitsu, tá? Se a gente for recuar no tempo, essa ideia que a gente tem de purismo é toda uma coisa idealizada, né? As pessoas idealizam isso. Até o próprio judô Kodokan, do Jigoro Kano, também. O que ele é? Ele pega algumas escolas de jiu-jitsu tradicional, né? E seleciona aquilo que interessa para ele. Na época tem influência de wrestling e outras coisas também, né? E monta uma escola, de jiu-jitsu moderno, né? Baseado em escolas tradicionais, porque havia centenas de escolas de jiu-jitsu tradicional no Japão. Então, portanto, ele fez uma escola, ele fez uma seleção. Tá? Ele, como educador, ele era um cara estudioso do assunto, ele fez isso. Então, na verdade, essa ideia do cross-training e do híbrido que o Pedro falou é uma ideia que sempre existiu, inclusive nas artes marciais, em outras também, né? Então, houve influência, depois o Aikido também, eu soube que, né, ele tinha muito interesse no Aikido, o Jigoro Kano achava interessante, aquelas técnicas, desequilíbrio, tudo isso, né? O próprio Karatê, ele foi um dos que patrocinou, né, Pedro? O surgimento do Karatê como arte, se firmou como arte marcial. O Jigoro Kano também ele patrocinou, de certa maneira, as outras artes marciais que não fossem o judô,
tá certo? E, portanto, para a gente entender, para a gente entender, por analogia, comparando o que aconteceu com o jiu-jitsu brasileiro, foi muito parecido também. Né? Ele vai surgir, como você falou, um adolescente que aprende, né, a base da arte marcial em Belém, e ao longo do caminho, né, ele vai entrando em contato com outros lutadores, né, sejam lutadores de jiu-jitsu ou lutadores de outras artes marciais, de outros estilos, né, e vai sendo aquilo incorporado, né, aos poucos naquilo que vai se tornar muito mais tarde o jiu-jitsu brasileiro. Tá? E o Pedro falou das lutas, a década de 30, eu acho que é uma das fundamentais para entender o começo do jiu-jitsu brasileiro. Principalmente nas lutas, como o Pedro falou, inclusive tá na minha tese, eu fiquei escutando com atenção, porque justamente o que eu coloquei, tinha luta com outros estilos de luta, outras disciplinas, que era uma luta assim, porque os Gracies mais franzinos, com adversários geralmente mais fortes, ali é uma demonstração da eficiência, certo, da técnica do jiu-jitsu sobre outras disciplinas. Olha, nem sempre o mais forte ganha, né, essa coisa toda, e tem um aspecto, um impacto psicológico muito grande nas pessoas. Você vê um sujeito franzino, inclusive o UFC começa assim, né, tem um sujeito franzino dominando um sujeito muito mais pesado, muito maior. Isso tem um impacto psicológico muito grande, como eficiência. E a luta com os japoneses, sim, aí sim, seria um caso de as disciplinas, uma luta interna entre disciplinas iguais de artes marciais, mas tentando provar que a técnica que veio para o Brasil e que eles divulgavam eram tão boas como a matriz, digamos assim, japonesa. Eu me lembro do episódio, nessa época, nos anos 30, o futebol estava se tornando popular, né? Tornando muito popular. E chega um momento que os brasileiros começam a se destacar no futebol. Aí o Monteiro Lobato, todo mundo deve ter ouvido falar, né? Tem alguns jogos dos brasileiros em São Paulo, com alguns times que vinham da Inglaterra, e os brasileiros começam a ganhar dos ingleses. Aí o Monteiro Lobato celebra isso, como falando assim, tá vendo? Nós estamos, como brasileiro, o futebol brasileiro está ganhando dos inventores do futebol. Isso tem um apelo muito nacionalista na época, era uma coisa patriótica, né? Aliás, em qualquer época, principalmente nos anos 30. E, na verdade, o jiu-jitsu não está fazendo muito diferente. É você ganhar o inventor da ideia, ou você ganhar o inventor do jogo no seu próprio jogo. Isso é um aspecto importante, tá? Então, por isso que os anos 30 é uma década importantíssima para entender aí esse embrião do jiu-jitsu brasileiro se formando, tá? Perfeito. Sandro, quer falar alguma coisa? O que os dois falaram, na verdade, eu aprendi um pouco mais do que poderia falar, mas se eu fosse complementar com alguma coisa, eu diria que o módulo operante das outras gerações que sucederam, Carlos e Hélio, praticaram tinha o mesmo módulo operante. Você vê o Hollis, por exemplo, recebendo os americanos do wrestling para trocar informações. Então, eu acho que realmente eles tinham a mente aberta, estavam aprendendo, interagindo com diversas lutas, né? Mesmo quando não interagia, assim, vamos fechar a sala e vamos aprender um com o outro, só lutando você já aprende. Né? O cara me aplicou certo golpe, como é que eu entendo isso? Então, é uma constante aprendizado, é claro, a gente vive isso hoje, é igual no passado. Né? Mas o módulo, né, a gente viu até na época do Horion, do Hollis, eles eram assim, eles estavam abertos, né? Sim, então, perfeito. Conclua. Não, é isso. O que os dois falaram, eu concordo plenamente e só complementaria assim mesmo. Perfeito, ótimo. Vamos dizer aqui, eu tenho um período em que, inclusive, o mestre Hélio Gracie, né, o grande mestre Hélio Gracie, ele viajou, né, com uma trupe de japoneses e ele foi graduado, segundo Dan de Judô Kodokan. É verdade? Procede isso, Pedro? E aí, se proceder isso, se essa informação que eu tenho for real, me explica
se o papel do Carlos para que não se usasse o nome judô foi um papel fundamental para a preservação da nomenclatura jiu-jitsu e tudo que ela envolve e tudo que ela representa. Pedro, por favor. Então, nessa década de 30, os termos jiu-jitsu e judô se confundiam, apesar da tentativa de muitos japoneses de separar a coisa. O Tomita, já nos Estados Unidos, quando fazia demonstrações com o Maeda, ele já tentava dizer a diferença do judô para o jiu-jitsu, mas isso não colou. E o nome jiu-jitsu ficou muito mais popular. E os próprios expoentes da Kodokan, eles utilizavam o nome jiu-jitsu nessa época. Até os jornais da comunidade japonesa em São Paulo, que nas suas edições, eles colocavam, de um lado, a edição em japonês e do outro lado em português. A tradução, né? A mesma coisa. E muitas vezes, em português, eles escreviam jiu-jitsu. Em japonês era judô. Porque eles viam que o nome judô era o nome usado no Japão e o nome jiu-jitsu era o nome usado no resto do mundo, mas era a mesma coisa. Então, essa divisão, ela só acontece depois. Então, essa viagem que o Hélio Gracie fez a São Paulo, inclusive ele me contou que participou de uma competição lá em São Paulo, foi na vinda do Sumiyuki Kotani, que era um dos mais graduados professores da Kodokan na época, e ele veio ao Brasil. Era realmente uma missão que eles tinham para catequizar, né, se eu puder usar esse termo, os professores de jiu-jitsu, para que eles adotassem o judô, as regras do judô, as normas do judô, porque eles não queriam mais que o nome jiu-jitsu fosse usado e queriam que todos obedecessem os ditames da Kodokan. Então, eles sabiam muito bem da atuação dos irmãos Gracie, sabiam que os irmãos Gracie, né, derrotaram lutadores faixas pretas do Japão na década de 30, então tentaram trazer os irmãos Gracie para o movimento do judô. Porque eles conseguiram. Na época, todos os professores que eram do jiu-jitsu começaram a mudar de nome, porque era um prestígio muito grande receber a faixa preta. E o Hélio Gracie foi condecorado com a faixa preta, até no livro dele, né, que ele lançou antes de partir, tem uma fotografia dele usando uma faixa preta com os caracteres, né, Hélio Gracie em japonês na faixa. Foi essa faixa que ele recebeu, inclusive para ele poder participar da competição, porque ele de faixa branca não poderia participar. Então, fizeram uma avaliação e deram a ele, né, a organização Jukendo, que era a organização do judô e do kendo, a Jukendo, eles qualificaram o Hélio Gracie como segundo dan. E o Hélio Gracie, na época, não tinha ainda feito 30 anos, tinha 26, 27 anos. Então, ele realmente foi reconhecido. E, naquela época, ele estava pensando em adotar o judô, né? Depois é que houve ali problemas políticos com, principalmente, a Federação de Judô no Brasil, e ele decidiu, juntamente com o irmão Carlos, que era o mentor, eles decidiram não adotar o nome judô e seguir a linha deles, porque eles não concordavam com a forma como o judô estava sendo ensinado naquela época, que era diferente do que eles aprenderam e do que eles ensinavam no início da jornada deles. Perfeito. Sandro, quer falar alguma coisa, por favor? Sim, eu acho que esse ponto da história talvez tenha sido um dos pontos mais importantes de toda a história do jiu-jitsu moderno. Porque se ali houvesse uma ruptura e eles tivessem caminhado para o judô, aí, eventualmente, nós nem estávamos aqui conversando. E você vê, então, há pesos diferentes. Eu tenho essa missão no meu canal de trazer nomes e tal, mas olha o peso dessa etapa. Estou vendo Pedro? Pedro me deu informação que eu desconhecia. E realmente isso aí você pode fazer uma série de, como
o Sandro falou de especulações, né? Essa informação, que é a informação que você conseguiu pessoalmente do Hélio, né? Do mestre Hélio, você vê que o historiador tem seus limites, né? Como isso não está publicado em lugar nenhum, não está em lugar nenhum, eu não saberia. Eu sabia um pouco da história do envolvimento do Hélio com o judô, essa passagem que o Carlão lembrou aí. A Jukendo eu conheço, meu pai falava muito, meu pai aprendeu judô com japoneses em São Paulo. Acho que foi uma das primeiras gerações de brasileiros. Então ele falava, quando você falou Jukendo, eu falei, isso eu conheço. Mas essa passagem que você falou, que o Hélio Gracie chegou a cogitar adotar o judô, o jiu-jitsu, isso é fantástico, porque realmente essa eu não conhecia. E o Pedro falou, realmente procede. Houve uma tentativa, como hoje as federações, de normatizar, né? De dar tornar a Kodokan um grande centro emanador, né, do judô, regulador do judô no mundo inteiro, né, aquela tentativa, até que ele falou exatamente, a catequese, uma pregação do judô Kodokan, e que isso foi pelo mundo inteiro. Eu lembrei aqui da França, eu falei, na França eles usavam o termo jiu-jitsu até a década de 50, quase 60, mas aí a força, a pressão do Japão era tanta que eles acabaram cedendo. E no Brasil também, os ONU, vários ficaram usando o jiu-jitsu ainda um tempo, mas depois a pressão era muito grande e o prestígio também, né? Hoje parece que as coisas se inverteram um pouco, né? Mas você vê, houve uma época que você botava judô, o cara jiu-jitsu, não, mas jiu-jitsu é uma coisa, vamos botar judô, que é judô Kodokan, né? Nós estamos ligados a Kodokan no Japão, o prestígio todo da escola Kodokan, e isso fazia com que as pessoas iam lá mudar o nome. Olha, eu pratico judô Kodokan, não é jiu-jitsu, tá certo? Então, essa troca foi muito em função disso, e da pressão que houve do Japão, depois da guerra, principalmente, da Segunda Guerra Mundial, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, quando o judô ele renasce junto com o Japão, depois da destruição do Japão na guerra, né? E aí o judô fica com prestígio imenso, vai se tornar esporte olímpico nos anos 60, não é isso? Olimpíada de Tóquio, 64, vai se tornar, aí sim, é uma coisa quase irresistível. E é interessante que justamente o Carlos e o Hélio resistiram a essa pressão, e essa informação que o Pedro falou eu não tinha, né, que houve um momento de excitação, de dúvida ali, em relação a essa pressão enorme, mas foi por essa decisão deles, pessoal, que a coisa chegou onde chegou, na verdade, né? Então, é isso. Perfeito. Ô Pedro, pode falar, por favor. Se eu puder fazer um comentário rápido aqui, e isso é fantástico, né? É o que nos motiva realmente a estudar a história, porque sempre aparecem novas informações, né? Eu perguntaria aqui aos amigos, quem foi o primeiro brasileiro a receber uma faixa preta de judô? Eu já vou achar que é o Hélio, o grande mestre Hélio Gracie, porque ele acabou recebendo a mão do japonês. Olha que coisa irônica. Olha que irônico, né? Né? E existem jornais, sim. Tem um pesquisador fantástico, Gustavo Goulart, do Budocast, que já me mostrou alguns jornais da comunidade japonesa, em japonês de São Paulo, da época, que registram essa graduação do grande mestre Hélio Gracie, né? Eu tenho tido a honra de conversar com pesquisadores fantásticos, né? O Gustavo, o Elton Silva, né? Que escreveu a trilogia, né? Muito antes do MMA. Tem o Milfon, que é um craque na história do Jorge Gracie, né? E agora lutadores de jiu-jitsu também se interessando pela história, o Robert, né? Com o documentário, com o livro dele, o Fábio Kio também, que já faz um trabalho há muito tempo dentro disso, o Demian Maia também agora, você, Carlão. Eu acho isso fascinante. Quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende, mais a gente evolui, novas informações vão surgindo, e nós devemos, sim, valorizar a história, para não repetir os erros e para aprender com os acertos, né, que vieram. E essa história é muito dinâmica, né? Eu gostaria de citar aqui também a grande atuação dos irmãos Gracie, e isso é algo também inerente do jiu-jitsu, que é dos direitos das mulheres, né? Se você olhar a história do jiu-jitsu, quando ele chega na Inglaterra,
O jiu-jitsu estava muito associado ao movimento das mulheres inglesas pelo direito do voto, né? E todas elas, as que estavam na frente desse movimento, aprendiam e praticavam jiu-jitsu. Isso ocorreu também nos Estados Unidos. Os irmãos Gracie, eles defendiam a prática da defesa pessoal, do jiu-jitsu pelas mulheres, já na década de 30, na década de 50, com grande expressão. Tinham várias alunas, mulheres, ensinavam para as sobrinhas, o Hélio Gracie para as sobrinhas, as filhas do Carlos Gracie, a Rose, a Geisa, todas elas praticavam, lutavam inclusive contra os homens. Para você ter uma ideia, o judô, as mulheres só começaram a competir nas Olimpíadas, oficialmente, em 1992, em Barcelona, imagine isso. Em 88 foi como apresentação, e em 92 as mulheres foram incluídas. Então, é natural que na década de 70, no jiu-jitsu esportivo, as mulheres ali não tinham, né, uma participação. Né? Depois, muitos anos, a Kira Gracie foi protagonista nisso, a Leca Vieira foi pioneira, mas os Gracies sempre deram aula para as mulheres. A minha irmã, Joana Valente, né, uma grande campeã de hipismo, ela sempre atribui grande parte do sucesso dela, a confiança que ela adquiriu nas aulas que ela teve desde pequenininha com o Hélio Gracie. Então, esse papel social do jiu-jitsu é fundamental e ele deve ser sempre enaltecido como parte importante da nossa história. Perfeito. Diante disso que você falou, Pedro, e aí eu quero que todos explanassem sobre o tema, qual foi o motivo, aí não é só a competição, do jiu-jitsu ter mudado tanto, né? O jiu-jitsu que o Carlos e o Hélio Gracie desenvolviam e ensinavam, e aí esse jiu-jitsu foi se desconfigurando. Hoje chega um momento que é interessante, você tocou num ponto importante, de nomes buscando um resgate histórico, porque há uma necessidade de voltar às origens para que o jiu-jitsu fique integral de novo. Porque o jiu-jitsu chegou a um nível de crescimento competitivo que ele se limita, né? Ele não é mais usado, mais visto como uma arte marcial eficiente num combate real, e sim como uma atividade desportiva. Nada contra, né? Esse Brazilian Jiu-Jitsu cresce a olhos vistos, é interessantíssimo, né? Como toda hora ele se desenvolve, né? Tecnicamente falando, é uma arte infinita, ela vai se transformando. Porém, há uma limitação, que ele fica simplesmente limitado a um pedaço do jiu-jitsu, e quando você mergulha na história, você entende a grandiosidade dessa luta. E você é um dos poucos, Pedro, que mantém raízes. Aí eu pergunto, obviamente, para todos, qual o motivo que vocês enxergam o jiu-jitsu ter se perdido, digamos assim, se é que eu posso essa palavra, no decorrer do tempo? Eu vou começar com o Sandro, por favor. Bom, eu gostaria muito de falar sobre isso, porque eu acho que eu tenho uma situação vivida aqui, real, em Santa Catarina. Hoje eu moro aqui, sou de São Paulo, e que acho que ilustra muito, está dando um... acho que alguém... Desliga o áudio, todo mundo, por favor, para poder... Sandro, o seu não. O seu mantém, Sandro, para você falar. Só os outros, não, porque fundo. Isso aí é tá bom, ambiente, né? Ótimo, pode falar. Desculpa, pessoal. O que acontece que eu acho que assim, ó, é uma questão de oferta e demanda. Né? O jiu-jitsu, com a explosão de 93, houve uma demanda absurda de professor de jiu-jitsu. E houve o que eu chamo de uma emancipação de várias pessoas que não estavam preparados para serem professores, a ir ao front, né? Ser professor de jiu-jitsu. Então, essa demanda de um professor latente, por exemplo, em Santa Catarina, Blumenau, a cidade onde eu moro há muito tempo, nos anos 90, ali, onde explodiu o jiu-jitsu com o UFC, não existia professor de jiu-jitsu aqui. Então, havia necessidade que houvesse algum, porque alguém queria aprender, nem que fosse com faixa azul, faixa roxa. Então, eu acho que essa demanda do jiu-jitsu e a visão econômica de muitos que lideravam o jiu-jitsu começou a colocar pessoas
no front aí das academias com formações incompletas. Eu vi isso claramente e presenciei diversas academias pelo Brasil, no meu estado especificamente, onde nunca teve um faixa preta, foi ter nos anos 2000, entendeu? Então, assim, uma situação muito diferente de São Paulo, no Rio, isso não aconteceu, porque o jiu-jitsu estava aí desde, né, que a gente está falando aí, né, dos anos 20, 30 e tal. Então, eu acho que um dos motivos é isso, é motivo econômico, houve uma necessidade, a demanda estava clara, e o pessoal quis abraçar isso e começou a formar pessoas a toque de caixa. Eu vi isso claramente. Pedro, por favor, suas colocações sobre isso. Eu acho essa visão do Sandro importante, porque ele está analisando, né, do ponto de vista de uma pessoa que não mora no eixo Rio-São Paulo, mas eu tenho uma opinião um pouquinho diferente em relação à razão principal disso ter acontecido. Eu já vejo como isso sendo uma consequência da ênfase na competição esportiva. E eu não vejo nada de errado nisso, como você bem colocou, Carlão. Eu acho que o jiu-jitsu, uma das grandes qualidades do jiu-jitsu é que ele se propõe a diferentes expressões. Ele permite diferentes especializações. Então, a especialização esportiva com as regras do judô é uma delas. A especialização esportiva com as regras do BJJ é outra. A especialização da luta sem kimono é outra. A aplicação do jiu-jitsu para as lutas dentro das regras do MMA moderno é outra. E a defesa pessoal, a autodefesa, como gosta de chamar o grande mestre Flávio Behring, é outra. Né? Nós aqui decidimos nos especializar nessa vertente da defesa pessoal, que inclui a luta de chão, que inclui as quedas, que inclui os golpes traumáticos. Tudo isso como sendo parte do jiu-jitsu, porque a visão dos japoneses que levaram o jiu-jitsu para o mundo era essa: o que funciona é jiu-jitsu, contanto que se encaixe dentro do que Jigoro Kano tão bem explicou, o princípio do Seryoku Zenyo, que é a maior eficácia com o mínimo dispêndio de energia, né? Eficiência. Se encaixar nisso, no princípio do jiu-jitsu, né? Que é ceder para vencer. Se encaixando nisso, é jiu-jitsu. E o jiu-jitsu está sempre de portas abertas para trazer novos elementos, contanto que funcionem, que sejam eficientes. Então, eu não vejo com maus olhos a especialização esportiva, uma academia que foque só na parte esportiva. Eu acho válido. E os alunos que gostem de praticar o jiu-jitsu assim, que o façam, contanto que seja feito dentro de uma cultura de respeito, de disciplina, de valores nobres. Se for feito dessa forma, eu acho totalmente positivo. Pode falar, Sandro. Veja, que o ponto de vista do Pedro, na minha opinião, complementar o que eu iria falar também. Tá? Foi um pouco raso eu falar só isso. Mas eu colocaria também um outro fundamento, que é o seguinte: o lecionar, né? Tem todas as questões filosóficas e comportamentais de uma aula, e que se a formação não é correta, se a formação é muito rápida, prematura, então há uma deficiência nisso. E eu presenciei também, posso dizer que realmente vivi isso, que havia uma corrida na literatura do judô para saber como conduzir uma aula. Porque havia essa deficiência no ensino daquele que estava no front dando a aula do jiu-jitsu. Então,
apesar, concordo plenamente com o que o Pedro falou, mas acho que esse fator, eu acho que só realmente vivendo em outros estados que não havia jiu-jitsu para entender isso, sabe? Eu comecei o jiu-jitsu criancinha, na academia, lá em São Paulo, né? E vim aqui já diferente, mas eu vi isso acontecendo, entendeu? Perfeito. Tufi quer dar um parecer sobre isso? Você vem do judô, da escola Kodokan, você tem alguma posição? Isso, na verdade, já vou entrar um pouco também no aspecto histórico, né? Esse processo é uma palavra que não existe, né? Mas eu gosto de usar. Eu comecei a usar depois que li um artigo de um japonês numa revista especializada de antropologia fazendo uma análise do judô Kodokan, que é a esportificação. Então, implicaram comigo, botei essa palavra em inglês, na verdade, não pode, essa palavra não existe, mas eu tirei. Mas esportificação é isso, é o processo pelo qual a arte marcial ela é pressionada por uma série de fatores, competições, até de mercado mesmo, né, Pedro? O próprio mercado pressiona, né? E que elas começam aquilo que a gente identificou, como o Carlão identificou, com uma perda da essência, né? Então, muitas vezes as regras mudam, né? Por que o judô passou por esse processo também anteriormente? Porque as regras foram mudando no Japão, muita pressão das competições, pressões por tempo, limitação de tempo, né? Você vai cada vez mais cortando coisas, né? Para ficar uma coisa mais dinâmica, tudo isso, né? E também outro tipo de fatores que entram nesse processo. Então, essa esportificação tem um lado positivo, a popularização, uma série de coisas, um standard, né? Que é uma coisa mais homogênea, né? Mas, ao mesmo tempo, se perde muita coisa, né? Porque é uma seleção de coisas que passam a ser usadas e outras esquecidas. O judô aconteceu isso, né? Foi perdendo aspecto no chão, várias técnicas que foram se perdendo, e o jiu-jitsu manteve. Aí, daqui umas décadas, passou o jiu-jitsu, as regras foram mudando, e, de novo, o jiu-jitsu começou a se defrontar com um problema parecido com o judô que passou no passado. Né? Vamos cortar isso aqui, a defesa pessoal, o pessoal não conhece mais, não faz mais. Eu peguei o tempo do judô defesa pessoal, meu pai. Era uma coisa fortíssima no judô. Quantas pessoas, né, Pedro pode falar melhor que eu, traduzindo, que conhecem, né, defesa pessoal no jiu-jitsu? Isso se perdeu, né, porque, entre outras coisas também, que por vários motivos, esse processo de transformá-lo num esporte, você vai perder. É como se fosse o esporte cresce, mas a arte perde, sabe? O aspecto da arte e outros aspectos da luta, elas vão se perdendo por pressões. Mas isso é interessante, se perceber isso, né, e tentar se fazer alguma coisa, como o Pedro falou, a existência de escolas diferentes, estilos diferentes, sem perder alguém, no caso o Pedro, ou outros que mantenham essa tradição, para que isso não se perca. Porque sempre vai haver isso. Né? Esse é um processo quase que inevitável, né, na arte marcial, que isso aconteça em algum momento. Mas é importante que haja a coexistência e que alguém... Porque senão se perde. Tá? Realmente se perde. Né? Então, eu, em primeiro lugar, agradecer a essa citação. Né? Nós, aqui, humildemente, buscamos fazer esse trabalho de resgate até das técnicas de defesa pessoal. É interessante que os irmãos Ono, por exemplo, eles se referiam à parte esportiva como judô e à parte de defesa pessoal como jiu-jitsu. Eles diziam, nós ensinamos judô e jiu-jitsu. Então, havia essa confusão de terminologia. E também tem alguns fatores interessantes serem analisados, discutidos. A parte de queda, por exemplo, é um pouco mais difícil de se ensinar para pessoas mais velhas. Por isso, nós vemos o judô muito popular entre as crianças, o trabalho do judô locano para colocar nas escolas, na parte de juvenil até chegar adulto. A defesa pessoal, que também tem muita queda, é difícil de ensinar, né? É muito... O professor ele tem que ficar levando queda, tem que ficar levando torção. Às vezes a parte de luta é mais fácil de ser ensinada em aulas coletivas. Então tem todas essas razões que levam ao crescimento do jiu-jitsu, que levam ao crescimento da prática mais esportiva e diminuem a prática da defesa pessoal. Mas eu concordo com o que o Tufi disse agora.
contanto que existam as diferentes vertentes bem representadas, eu não acho que seja necessário que todas elas sejam praticadas dentro de todas as academias. E eu acho que nós, como praticantes de jiu-jitsu, devemos nos orgulhar das outras vertentes. Eu, que sou um praticante da vertente da defesa pessoal, tenho muito orgulho quando vejo um campeonato mundial bem organizado, bem frequentado, da mesma forma que eu fico muito feliz quando grandes expoentes do jiu-jitsu esportivo não só me convidam para participar de entrevistas, mas também quando vem aqui à nossa academia, né? Isso, para mim, é motivo de grande orgulho, de grande alegria. Eu acho que nós, porque o jiu-jitsu é um só, e nós devemos nos unir sempre, né? E eu acho que isso tem acontecido cada vez mais, e eu vejo isso com bons olhos. Perfeito. Falando nesse ponto união, voltando aí um pouco no passado, algumas décadas e décadas, chegando lá na época do grande mestre Carlos e mestre Hélio Gracie, principalmente agora no mestre Hélio Gracie, sendo a linha de frente, né, enfrentando desafios oponentes. Outros professores foram surgindo ali dentro da escola Gracie, e aí eu pergunto, tinha a escola Fada, né? Que é o grande o mestre Luiz França, e aí a escola Fada. Existia uma união, existia uma troca de informação, ou existia o seu é de um lado, o meu é do outro? É algo que paira no meu imaginário. Como seria aquela época? Eu já ouvi várias pessoas falando de formas diferentes disso. Eu gostaria que vocês pudessem explorar um pouco sobre isso, porque é um momento muito importante. Às vezes passa a ser desapercebido, mas é justamente esse movimento da linhagem Gracie, aí o movimento acontecendo paralelo, ou eles se fundem em algum momento? Por favor, eu pediria para começar o Tufi, depois o Pedro e o Sandro, por gentileza. Perdão, desculpa, Carlão, é que tinha uma pessoa aqui na porta, eu não escutei direito, sobre a comparação com... perdão, você podia repetir rapidamente? Eu posso começar se você quiser, Carlão, e aí eu já... Por favor, Pedro, por favor, Pedro. Por favor, por favor. A pergunta é em relação ao Fada e a relação dele com os irmãos Gracie. Eu tenho um relato do grande mestre João Alberto Barreto, que começou a praticar o jiu-jitsu em 1950, e ele me conta que, ainda quando a academia era no apartamento, né, em 1950, onde morava o Hélio Gracie, na Avenida Praia do Flamengo, que o Fada, de vez em quando, ia lá e levava os seus alunos, e faziam treinos, e havia, sim, um intercâmbio entre eles. A relação deles era muito boa. Por isso que, muitas vezes, nas preliminares das lutas do Carson, eles convidavam os alunos do Fada para enfrentarem lutadores da Academia Gracie. Meu pai, inclusive, na preliminar da luta do Carson com o Leão de Portugal, no Maracanãzinho, teve a oportunidade de lutar com o Aderbal Batista, que era um dos grandes lutadores da linhagem Fada. Então, eles tinham ótima relação, e essa divisão, essa rivalidade um pouco mais hostil, ela é de agora, né? Desses últimos anos aí, que há esse esforço para criar essa disputa sem necessidade. Mas, na época, o sobrinho do Fada tem o nome de Hélio, em homenagem ao Hélio Gracie. Então, eram amigos e havia ali uma relação muito boa. Agora sim, perdão, Carlão, eu agora vou para emendar com o Pedro. Você falou do grande mestre João Alberto. Eu tive o prazer de assim, conhecê-lo, posso dizer assim, porque quando eu tive com o Robert Drysdale, lá com ele no Rio, sabe, para entrevistá-lo. E ele contou exatamente isso que o Pedro me falou agora, do tempo que o treino era feito no apartamento. Fiquei até emocionado, né? Porque seu pai aparecia lá para treinar, aparecia com o pessoal para treinar lá. E esse relato do Oswaldo Fada eu não sabia. Então, o Oswaldo Fada também aparecia lá. Meu pai aparecia com os alunos. Isso meu pai falava, e aquilo que parecia uma coisa normal para ele
se falasse hoje em dia, mas que absurdo, né? Isso não acontece. Havia esse intercâmbio com o pessoal do judô também. O pessoal aparecia para treinar lá e treinavam juntos no apartamento, né? E o mestre João Alberto falou, eu lembro perfeitamente do seu pai entrando lá, né, com o pessoal para treinar, e treinavam lá. Esse relato que você falou, eu lembrei na hora o relato que ele me disse. Então havia a relação cordial, treinavam, havia, digamos assim, até certos torneios, vamos colocar dessa maneira, seriam torneios amistosos, vamos dizer assim, não a competição no sentido moderno, no sentido contemporâneo, mas uma coisa interna, de lutas casadas, o aluno luta com o aluno tal, o teu aluno tal, e casavam e treinavam. Então, isso acontecia realmente, e havia essa relação, como havia relação com outros também, com outros que... O universo da arte marcial era muito pequeno no Rio de Janeiro. Estamos falando do começo dos anos 50, não é isso? Então, nos anos 50, estamos falando de quê? Quantas academias de luta existiam? Não tinha nem a liga. O Rio de Janeiro era muito menor também, e uma academia esporádica, o FADA lá no subúrbio do Rio de Janeiro, meu pai na Tijuca, os Grace geralmente na Zona Sul, a partir depois no centro, na Rio Branco, mas era um mundo muito diferente do mundo que a gente conheceu, Mas havia, sim, essa troca, havia essa relação, e até onde eu sei, obviamente, há exceções também. Às vezes se criava um elemento ou outro, vamos citar nomes, uma rivalidade um pouco maior, digamos assim, mas, de modo geral, havia um respeito mútuo, até uma camaradagem, se conheciam, sempre ouvi. Eu só ouvia coisas boas e positivas. Até alunos, meu pai que estava no judô, às vezes treinavam também, jiu-jitsu, em alguma academia, ou com algum dos irmãos Grace. Isso acontecia bastante também. Então, assim, era um mundo um pouco bem diferente, digamos assim, do mundo que depois se tornou, e a separação total. É quase com a separação total. Aí, sim, esses treinos entre judô e jiu-jitsu vão diminuindo, cada um no seu quadrado, aquela coisa toda, mas e o Oswaldo Fada não, o Oswaldo Fada manteve, assim, a tradição do jiu-jitsu, lá, digamos assim, na localidade dele, bem distante, até geograficamente, Bento Ribeiro, né? Hã? Bento Ribeiro, né? Exato. Eu tive lá com o Drysdale também, com o Robert, Eu tive lá visitando a academia deles também, e fiquei imaginando naquela época como era realmente distante, Se é distante já hoje em dia. Sem dúvida. Sandro, quer dar alguma colocação sobre isso? Então, eu entrevistei bastante gente ex-alunos do FADA no meu canal, e realmente não havia nenhum tipo de rivalidade. Eu acho que o Pedro usou uma palavra muito interessante, que é ambiente hostil. Isso nunca existiu, então criar isso é desnecessário, E como ele falou também, eu ia falar isso, o nome do sobrinho foi dado nele em homenagem ao Eligueira, quer dizer, havia admiração, muito pelo contrário, E eu acho que a questão central de levantar isso é porque houve algumas disputas entre eles, e houve vitoriosos de ambos os lados, e vencer alguém da família da Academia Grace era algo de muito orgulho, Então criava-se assim, e quando há disputa, marcial, então às vezes pode ter um pouco de ânimos, assim, Mas o pessoal se admira, e eu tenho isso nas entrevistas dadas por eles, entende? É importante dizer, como o Tuf falou, não era um mar de flores. Com os fadas, sim, mas havia rivalidades muito sérias ali. Eu posso citar o Cordeiro, que era uma das maiores lideranças do judô no Rio de Janeiro, que foi quem o meu pai, foi o primeiro sensei do meu pai. Meu pai começou a jornada dele com o Cordeiro, numa academia que ele tinha na Barata Ribeiro, mas a relação dos irmãos Grace com o Cordeiro era muito, muito hostil, Então, não é que eles realmente tivessem ótimas relações com todo mundo, mas com a Academia FADA, que foi a sua pergunta, a relação era muito boa. Ótimo.
O Tufi vai ter que sair, né? Eu agradeço desde já a sua participação. Muito obrigado. Numa próxima oportunidade eu volto a lhe convidar para fazer parte. Obrigado pela sua contribuição. Carlão. Dizer as considerações finais para poder você se despedir da gente. A gente vai continuar mais um pouco. Para mim foi uma honra estar aqui, Carlão. De se conhecer, né, pessoalmente. O Pedro nem se fala, né, porque eu tenho uma ligação já com o pai dele. Eu não sabia que teu pai tinha sido aluno do Cordeiro, rapaz. O Cordeiro eu lembro pequeno, sabe? Tinha a fábrica de kimonos Tigre, né? Não é isso? Meu pai estava com ele, mas também a gente se estranhavam, sabe? Então, o Cordeiro... Para não falar do Medi, né? Jorge Medi. Meu pai também tinha uma relação muito litigiosa, para dizer assim, para usar uma palavra, né? Mas, com o Medi, tá? Ele não se bicava mesmo. Ele era do judô, não se bicava mesmo. Para falar do mestre Medi, falecido Medi, meu pai também, né? Então, mas isso sim, às vezes havia algumas rivalidades pontuais que realmente não eram tão cordiais assim, né? Então, no mais, gente, sendo um prazer, tá? Eu estou perto de Blumenau também, viu, Sandro? Estou aqui em Dayal. Vou ir amanhã. Pois é bem do lado aqui. O pessoal do Carlão, acho que o Pedro está falando, não é que é isso, né? Uma cidadezinha perto de Blumenau aqui, que no momento eu vivo aqui, e vai ser um prazer. Depois você pega o meu contato, a gente conversa. Pedro, mais uma vez, um grande abraço, tá? Foi um prazer imenso falar com você. Carlão também, e qualquer coisa que precisar no futuro, eu tenho o prazer enorme de participar, tá, Carlão? Foi uma honra estar com vocês aqui hoje. Obrigado. Obrigado. Grande abraço. Grande abraço. Vamos lá. Agora eu vou voltar a um ponto importante, que é uma luta emblemática. Que acho que ela foi uma luta de suma importância para o jiu-jitsu brasileiro. Grande mestre Hélio Gracie com grande mestre Valdemar Santana. Até hoje, eu gostaria de entender o ponto X, o porquê dessa desavença e dessa ruptura, visto que o Valdemar Santana era aluno da Academia Gracie. Eu tenho o Carson me falou, eu perguntei para ele, mas o Carson foi muito sutil, muito educado e generoso ao comentar dessa luta, né? Posteriormente da luta dele, né, como representante dos Gracie, sobre essa luta. Ele só falou assim para mim, assim, Carlão, eu gostava muito do Valdemar, só que ele desafiou minha família. E eu tinha que lutar com ele porque ele desafiou minha família. Eu gostava muito dele, respeitava muito ele, só que ele desafiou a minha família. Assim ele terminou a explanação sobre o que aconteceu. E eu entendi e não quis mais falar. Então, agora, historicamente, tá? Eu não estou aqui falando de quem foi o melhor ou o pior, não, isso não me importa. O que importa é historicamente, porque essa luta tem um ponto importante. E com essa luta, a idade do mestre Hélio, né, tudo que envolveu os bastidores, como o Valdemar acabou lutando com o mestre Hélio, e o que desencadeou a partir dali, com a chegada, né, de um menino de 17 anos, tendo que ser emancipado para poder enfrentar o Valdemar Santana. Eu queria que primeiro o Pedro falasse, e posteriormente o Sandro. Então, Carlão, eu passei a minha vida inteira escutando relatos, histórias sobre essa luta. Primeiramente, o meu pai foi parceiro de treino do Valdemar na Academia Gracie. E eu, como discípulo do grande mestre Hélio Gracie, tinha ele como um avô, eu gostava muito de perguntar sobre a história. Então, ele passava horas e horas contando os detalhes. E a primeira coisa que eu vou dizer aqui é que o Valdemar, assim como você sentiu quando perguntou para o Carson, ele era uma figura muito querida pelos irmãos Gracie. O Hélio Gracie não tinha uma vez que ele falasse do Valdemar que ele não dissesse que ele gostava muito do Valdemar, que o Valdemar era um homem fantástico. Ele não aceitava que falassem mal do Valdemar, porque muita gente, né, pela questão da traição, do que era visto como uma traição, pô, ele seu aluno, lutou contra você, é creonte, e o Hélio Gracie não permitia isso.
Ele dizia, não, Valdemar era boa pessoa e foi influenciado por um jornalista que era desafeto nosso, que levou ele a fazer isso, mas ele era um bom sujeito e eles mantiveram uma ótima relação até depois da luta. Né? O Flávio Cavalcante tinha um programa na televisão famoso na época, era o Aperto de Mão, que ele trazia pessoas que, porventura, tivessem um problema, e aí foram lá e fizeram um aperto de mão. Mais tarde, o Valdemar estava organizando lutas e ligou para o grande mestre Hélio Gracie, que tinha lá um lutador, que era o Rei Zulu. O grande mestre levou o Rickson para lutar com o Zulu lá em Brasília. O Valdemar convidou o Hélio Gracie para jantar ou almoçar na casa dele. Ele recebeu, o Valdemar recebeu o Hélio Gracie lá, tratava o Hélio Gracie de mestre, né? Depois da luta, se você vê os relatos de jornal, dos jornais da época, imediatamente após a luta, o Hélio Gracie disse que o Valdemar lutou de maneira honesta e que ele mereceu vencer, que ele ficou impressionado com a lealdade do Valdemar durante a luta. Então, só elogiou. Depois, quando veio a rivalidade com o Carson, aí para vender jornal, você sabe como é que é. Aí vinham as farpas. Isso era coisa hoje em dia tem isso no MMA, e naquela época também tinha, né? Ninguém ingresso. Mas depois da luta, ele elogiou o Valdemar. Então, havia ali uma admiração mútua, um respeito mútuo, eram grandes amigos. Eu acho que levantar a questão racial é uma tremenda injustiça. Só faz isso quem não conheceu o Hélio Gracie. O Hélio Gracie, ele considerava todos como sendo iguais. Ele era uma pessoa que na casa dele, ele sempre convidava todo mundo que aparecia lá no Vale, né, na casa dele, na Itaipava, ele convidava para tomar um suco ou para almoçar com ele e sentar na mesa com ele. Podia ser o motorista do caminhão que estava trazendo alguma encomenda, podia ser um motorista de táxi, podia ser qualquer pessoa. Ele convidava para sentar na mesa com ele, para comer com ele, e se pudesse também, se o cara fosse forte, ele levava para o tatame. Então, ele era uma pessoa democrática, que deu lições da verdadeira democracia, né, da verdadeira igualdade entre as pessoas. Então, é uma grande injustiça que eu vejo algumas pessoas cometerem. Então, mas houve esse incidente, e aí eu vou deixar o Sandro comentar um pouco mais sobre a luta, que ele estuda muito isso também, mas realmente foi algo que movimentou muito o Rio de Janeiro, o Brasil. Nelson Rodrigues escreveu diversas colunas nos jornais na época sobre a luta. Foi algo que realmente se tornou muito, muito famoso, muito importante na época. Sandro, por favor. O seu áudio. Bom, falar sobre esse episódio aí, depois do Pedro, é sacanagem, né? Mas escutou da boca do homem, né? Mas eu acho que eu posso apenas complementar, mas justamente ele estava falando, eu falei, o que eu ia falar, ele falou também. Você vê, é um cara que sabe mesmo. Eu queria falar o seguinte, eu entrevistei o Rickson no meu canal, e o Rickson fez esse relato, que quando ele lutou com o Zulu, o Valdemar ligou para a casa do mestre Hélio e propôs uma luta contra alguém da família Gracie. E o Rickson disse que estava do outro lado do telefone, pai, põe eu. E parece que o Valdemar do outro lado falou, não, o cara aqui não é o Rickson é muito novo. Então, você vê, havia essa relação, né, pós-luta. Então, se houve toda essa empatia aí, realmente houve, né, porque a luta, na meu ver, é uma luta que eventualmente não deveria ter acontecido, mas depois foi resolvido, né? Foi resolvido. Existem vários relatos, né, sobre essa interação entre eles, o respeito. Então, assim, aconteceu, né? Se fosse para refazer, né? Acho que não deveriam, mas... A razão da luta, segundo o que o Hélio Gracie me contou, foi o Valdemar ter aceito um desafio para lutar contra René Bastos no Palácio do Alumínio.
Esse Palácio do Alumínio era um local onde se faziam lutas de marmelada, né? Lutas com resultado combinado. E o que o Hélio Gracie me disse é que eles convidaram o Valdemar, e o Valdemar iria fazer uma luta no duro, com esse René Bastos, que, por sinal, era uma parada muito dura, um lutador de luta livre muito forte. E eles queriam dar credibilidade a essas lutas de marmelada. Então, iam fazer um card misturado com algumas lutas de verdade e outras não tão sérias. E o Hélio Gracie considerava, o Carlos e o Hélio consideravam que isso não era justo, não era correto. E porque eles eram muito contra essas lutas de marmelada, porque se vendia essas lutas como sendo reais. Ele considerava isso uma desonestidade. Então ele pediu ao Valdemar para não lutar. Como o Valdemar parece que já estava palavrado, ele disse, olha, eu não posso fazer isso e vou lutar. E aí eles disseram, olha, se você lutar, você não vai mais poder treinar aqui. Então o Valdemar lutou e ele não pôde mais treinar lá na Academia Gracie. Com a saída dele, começaram aí o que meu pai chamava as vespas da intriga, né, que sempre existiram e continuam existindo. E aí começaram o disse-me-disse, o leve-trás. Isso começou a se reproduzir na imprensa. O Hélio Gracie, disseram que o Hélio Gracie falou que o Valdemar era simplesmente um sparring, né, que não era um lutador. O Valdemar já tinha feito lutas representando a Academia Gracie, então o Valdemar ficou chateado com isso. Acabou desafiando. Aí, quando o Hélio Gracie ouviu que havia um desafio, ele não levava desaforo para casa e aceitava qualquer desafio, resolveu aceitar, né? E aí a luta aconteceu em poucas semanas, né? Na ACM, o Hélio Gracie proibiu a venda de ingressos, de entrada, ele disse que era uma coisa ali pela honra, e lutaram 3 horas e 40 minutos. Sem interrupção. Quer dizer, acho que nunca houve uma luta dessa na era moderna. E, no final, eles passaram muito tempo no chão, né? O Valdemar dentro da guarda do Hélio Gracie. Claro, mas o Valdemar era um lutador adestrado, treinado, bom de jiu-jitsu, aluno lá deles. Então, o Hélio Gracie, mais jovem, mais pesado, havia uma diferença de mais de 10 quilos. Então, ele não conseguiu pegar o Valdemar, e o Valdemar ficou em pé, depois de mais de 3 horas no chão. O Hélio Gracie se levantou rápido, e aí o Valdemar entrou em clinch, e o Hélio Gracie, numa tentativa de queda, o Valdemar conseguiu levantar ele do chão, colocou em cima do ombro, e aí cravou com ele no meio do ringue, como é feito hoje em dia no MMA, e ele foi se levantar meio grogue, e o Valdemar deu um tiro de meta na cara do Hélio Gracie, e ali acabou a luta. O Carson entrou, meu pai estava lá, né, relatou a luta inteira. O Carson entrou e colocou o tio nos ombros e levou para fora do ringue. Foi um desfecho dramático para uma luta, né, com requintes de gladiadores romanos. Não, é incrível, independente do resultado, né? Tudo que envolvia aquilo, porque foi a primeira vez, né, que teve esse embate entre um aluno com o mestre, que a partir dali desencadeia essa questão moral, né? Porque isso é inimaginável, uma luta marcial, um aluno lutar contra um mestre, né? Então, esse é um ponto importante da história do jiu-jitsu brasileiro, porque essa luta pelo tempo, né? 3 horas de luta, humanamente impossível. Se você pensar nos dias de hoje, os lutadores de MMA que lutam 3 rounds, 5 rounds, saem exaustos, né? Você imaginar um cara lutar 3 horas, e eu cheguei a lutar lutas de 20 minutos, rounds de 20 minutos, né? E as pessoas hoje, nossa, você lutava rounds de 20 minutos, como você aguentava? E aí não, mas peraí, eu sempre cito isso. Pois é, mas o mestre Hélio Gracie lutou 3 horas, amigo. Eu vou reclamar de 20 minutos? Né? Eu sempre falava isso, cara, quando alguém indagava como eu conseguia lutar 20 minutos de luta. É a mesma coisa quando eu estava no Carson e ele falou assim, cara, como é que você consegue lutar sem luvas, valendo cabeçada? Não tem como. Quando eu olho pro corner, eu vejo o Carson Gracie. Como é que eu vou questionar lutar ou não valendo cabeçadas?
Então, Mas isso é mais ou menos. interessante, esse ponto que você fez agora é muito interessante, porque são etapas diferentes, né, na história das lutas. Você tem a Exatamente. década de 30, né, com os grandes desafios de Hélio Gracie, de Jorge Gracie, e aí você tem uma fase parecida que são os anos 90, né, inicialmente com as vitórias do Royce, né, aquela luta com Dan Severn, que é uma luta emblemática. Eu também cito a luta do Murilo Bustamante com o Tom Erickson, né? A luta do Fábio Gurgel com o Mark Kerr, a luta do Minotauro com o Bob Sapp, quer dizer, diferenças de peso incríveis e que esses lutadores representantes do jiu-jitsu não perderam, né? E muitas vezes lutando sem limite de tempo, né? E aí depois vem a organização do esporte, as regras, as limitações de tempo, mas esses foram os desbravadores, né, que realmente colocaram o jiu-jitsu no mapa. E você também, Carlão, teve um papel fundamental nesse início, e por isso que eu disse no começo do programa que eu sou grande admirador seu e discípulo do grande mestre Carlson Gracie, que é uma figura muito importante na história do jiu-jitsu, porque ele foi preparado por Carlos e Hélio Gracie. A gente vê isso claramente nos jornais. Tem foto do Carlson pequenininho, com 3 anos de idade, já de kimono, sendo preparado pelo tio e pelo pai, principalmente pelo tio, que é quem dava aula para ele. E ele pegou muito essa coisa do jiu-jitsu integral, do jiu-jitsu completo, do jiu-jitsu, né, das quedas, dos golpes traumáticos. O Carlson era muito bom de boxe, né? O Hélio Gracie me dizia que ele lutava com campeões de boxe de igual para igual na Academia Gracie. Chutava bem. Muito bem. Era bom de quedas. Tem um trecho pequeno da luta do Carlson com o Valdemar, e o Carlson, não sei se vocês já viram isso, ele entra de Harai Goshi, de Ultimata, pela direita e pela esquerda. Isso é dificílimo, até para um campeão de judô fazer isso sem kimono. Isso é dificílimo. E o Carlson, e contra o Valdemar, que era um craque, né, uma fera, e ele derruba o Valdemar pela esquerda e pela direita, Ultimata, Harai Goshi, sem kimono. Tem poucas pessoas que fazem isso no MMA hoje em dia. Então o Carlson teve essa preparação, e ele foi o grande expoente da família Gracie no Vale Tudo, com lutas dificílimas, lutou também mais de 2 horas, lutou no concreto, no cimento, lá em São Januário, no estádio do Vasco, na quadra de basquete, que na época era de cimento. Ele fez uma luta com o Cirandinha, que era muito mais pesado que ele garoto ainda. Então, realmente, o Carlson é muito importante nessa nossa história. Ô, Carlão, você fez uma pergunta sobre o porquê da luta, né? Eu tenho um relato que eu acho que é interessante dar. Eu entrevistei aqui no canal o Shigeto Yamazaki, pai do Mário e do Fernando, e ele fazia lutas como se fosse lá o Heróis do Ringue do Rio. Tinha essa luta no canal 7, em São Paulo, alguma coisa assim. E ele frisou, olha, as minhas lutas não eram marmeladas. Você vê como é difícil depois você dissociar. Porque ele ia fazer lutas num evento que fazia lutas de marmelada também, mas ele não fazia, inclusive era no trato dele. Então, e o Pedro falou, e esse realmente é sempre recorrente essa fala de que esse foi um dos principais pontos da ruptura, né? E depois como o envenenamento aí jornalístico e tal. Mas é um outro relato explicando como é difícil depois você dissociar isso, entendeu? Sem dúvida. Depois que você fala, você está num ambiente onde tem uma marmelada, mas naquela época que o jiu-jitsu precisava mostrar a sua eficiência e todo o desafio, na verdade, era uma prova de fogo, né? Era uma prova para poder mostrar que o jiu-jitsu realmente era a luta que eles vendiam. Então, natural que houvesse essa dificuldade e essa imposição deles de ninguém lutar em eventos de marmelada ou lutar marmelada para que não denegrisse e manchasse o próprio jiu-jitsu. É completamente plausível a visão do mestre Carlos e do mestre Hélio diante do ocorrido, né? Não estou falando que é certo ou errado, e sim o entendimento, que era uma questão óbvia, né? O entendimento. Gente, muito bom, tem muita coisa para perguntar, muita coisa para falar, mas o jiu-jitsu é uma luta muito rica.
essa história que vem se desvendando aos nossos olhos é uma história muito rica. Eu quis dar um outro approach hoje para que nós pudéssemos ter uma coisa mais solta, mais leve sobre o jiu-jitsu brasileiro. Eu acho que foi muito satisfatório a participação de todos, do Tufi que teve que sair, do Sandro, do Pedro. Vocês engrandeceram muito esse debate, essa conversa. Eu nem considero um debate, eu conversei aqui uma resenha sobre as origens do jiu-jitsu e principalmente sobre essa época do Carlos aqui, né, do jiu-jitsu sendo implementado no Rio de Janeiro e com isso se expandindo para o Brasil e para o mundo, né? E eu queria pedir agora só uma conclusão final aqui de vocês sobre algo que eu vou colocar. O que vocês enxergam, como vocês enxergam essa visão única, né, do grande mestre Carlos Gracie, visionária, de uma época que a gente pensa o seguinte, cara, você viver de luta. Hoje em dia, as pessoas ainda não conseguem transferir isso para uma realidade. Poucos conseguem viver de uma forma digna, têm um entendimento de gestão, entendimento da arte marcial como uma ferramenta profissional, né? Muitos professores não entendem isso, né? Têm uma mentalidade de escassez. Eu não vou entrar nessa questão do desenvolvimento pessoal, do entendimento da profissão. Muitos professores não se enxergam como profissionais, né? Acabam, não, eu dou aula de jiu-jitsu também, ou eu tenho o trabalho convencional de aula de jiu-jitsu. E eu acho que esse que é o grande ponto da questão, porque você não consegue viver dignamente do jiu-jitsu. É por isso que você não encara como seu core business, como você não tem um foco naquilo como negócio, é o ponto principal, mas eu não vou entrar em termos de gestão, em termos de posicionamento. O que eu quero entrar é o seguinte, a visão do Carlos Gracie, o que me deixa cada vez mais encantado ao estudar a história do jiu-jitsu, ao entender o jiu-jitsu, e eu respeito todos os personagens, os de pequena grandeza, os de grande. Todos eles são importantes, todos eles colocaram um tijolo nessa estrutura, nesse castelo que se chama jiu-jitsu brasileiro. Porém, um ponto importantíssimo é a visão. Tudo começa com uma visão. Sem essa visão, você não consegue construir nada. É o chamado desejo. Você precisa ter um desejo no coração, esse desejo arde no seu coração, você tomar a coragem de transformar, a decisão de transformar esse desejo numa realidade. Para isso, você precisa se dedicar, pagar o preço, e durante esse pagar o preço, vão ter momentos bons, momentos ruins. Aí você precisa do combustível, que é a determinação. Eu chamo dos 4 Ds do sucesso. E o mestre Carlos Gracie e o mestre Hélio Gracie tiveram isso. E esse ponto é um ponto importante, que o Brazilian Jiu-Jitsu, o jiu-jitsu brasileiro, se transforma, se reinventa a partir dessa visão do mestre Carlos Gracie. E aí eu pergunto a vocês dois, que são professores de jiu-jitsu, entusiastas do jiu-jitsu, como vocês enxergam e veem isso, essa visão, essa coisa da coisa de olhar para frente e imaginar, não, essa luta, eu vou viver nessa luta e ela vai crescer, vai expandir e vai se transformar em algo que nunca visto. Por favor, Pedro, eu gostaria que você começasse a falar sobre isso. É verdade, eu sempre penso nisso, né? Porque hoje em dia eu me dedico integralmente ao jiu-jitsu. A minha amizade, a minha união com meus irmãos que trabalham aqui comigo, né? Nós temos a mesma missão, e é a missão que foi ensinada para nós pelo nosso pai e pelo grande mestre Hélio Gracie, aprendida com o seu irmão, o grande mestre Carlos Gracie, que eu imagino que tenha sido um grande admirador do Conde Koma. Ele, adolescente, lá em Belém do Pará, deve ter visto aquele japonês com muita autoconfiança, né, um grande lutador, ensinando uma filosofia, porque o Conde Koma já falava em alimentação, já falava em equilíbrio emocional. E aí o Carlos Gracie começou a estudar tudo isso, que na época não era fácil, acesso aos livros. E ele conseguiu levar essa pesquisa adiante e descobrir elementos fantásticos, mas tudo dentro da filosofia do jiu-jitsu. E passou isso para o irmão. E o irmão, um grande admirador do irmão mais velho, do Carlos Gracie, e vivia isso na sua essência, ensinava isso, né? Qualquer pessoa que conhecia o Hélio Gracie, que muitas vezes uma pessoa pode ensinar algo, mas não acreditar naquilo. Ensina na academia, mas quando vai para casa faz outra coisa. O Hélio Gracie não. O Hélio Gracie, ele vivia o jiu-jitsu 24 horas por dia, a maneira que ele se alimentava, tudo que ele fazia, a maneira que ele descascava uma maçã, a maneira que ele amarrava o sapato,
tudo era utilizando princípios técnicos e filosóficos do jiu-jitsu. E, principalmente, essa crença na profissão de jiu-jitsu, em ser professor de jiu-jitsu. Ele sempre dizia, a luta, o Hélio Gracie lutador, essa nunca foi a minha atividade principal. A minha atividade principal sempre foi de ser professor de jiu-jitsu. Se eu lutei, foi para mostrar a eficiência do que eu estava ensinando. Diferente do irmão Jorge, né, que era um lutador profissional, ganhava dinheiro dessa forma, né, e nada de errado nisso. Mas o Hélio Gracie não se considerava um lutador profissional, e sim um professor de jiu-jitsu. E ele acreditava que ser professor de jiu-jitsu era a melhor, ou é a melhor profissão do mundo, pelo poder de transformação do jiu-jitsu. Ele dizia, você transforma um covarde num valente. Você transforma uma pessoa medrosa numa pessoa cheia de confiança. Você ensina uma pessoa a se alimentar melhor, o que pode salvar a vida dela. Nós sabemos que a alimentação pode salvar a vida de uma pessoa. Agora, com essa questão toda do Covid, né, para as imunidades e tudo. Então, ele não ensinava somente uma defesa pessoal altamente eficiente, ele ensinava um estilo de vida. Então, nos inspirou. E inspirou a tantas pessoas no mundo inteiro que hoje têm profissão, hoje, além da possibilidade de ganhar dinheiro, que é importante, mas, além disso, vivem um estilo de vida saudável e positivo por causa dos ensinamentos dos irmãos Gracie, de Carlos e Hélio Gracie. E a isso nós devemos ser sempre gratos. Se nós estamos aqui, como vocês disseram antes, conversando nesse programa, é por causa do trabalho deles. E apesar deles não estarem mais aqui, nós devemos sempre agradecer. Claro que existem outros nomes que são importantes, que devem ser lembrados, e o trabalho de pesquisa é muito importante, mas eu sinto que alguns tentam, de alguma forma, diminuir os irmãos Gracie para tentar elevar Gel Omori ou Jacinto Ferro. Não, vamos falar de Gel Omori, vamos falar de Jacinto Ferro, mas sem diminuir os irmãos Gracie. Para que isso? Muitas pessoas traumatizadas, porque os irmãos Gracie, eles não eram fáceis, né? Eles acreditavam muito no ponto de vista deles e eles, né, muitas pessoas receberam corretivos na época, muitas vezes com razão. Quem sou eu para julgar? Mas isso desenvolveu traumas em certas pessoas e nós hoje vemos que o Hélio Gracie me falava. O Hélio Gracie estava vivo até 2009. Pouco tempo. E ninguém falava nada. Tinha muito pouco. E ele dizia, você vai ver, quando eu morrer, que o pessoal tem medo de mim, ninguém diz. Ele com 95 anos falava ele. Ninguém fala nada, porque se falar eles sabem que eu vou lá. Mas depois que eu morrer vão começar a falar, dito e feito. Mas nós estamos aqui para defender. Eu considero essa dialética, né, eu conversava isso com o Marcel do Samsara Dojo, hoje, a importância da dialética, do debate, da discussão, porque nós vamos aprendendo coisas novas. Você vê o Tufi, um pesquisador, um PhD, um homem desse gabarito dizendo que aprendeu algo novo comigo. Você vê que coisa. Né? Eu que tenho que aprender com ele. Isso é maravilhoso, essa troca é maravilhosa. Então, isso é fantástico, muito me honra, muito me orgulha, e eu me sinto muito bem, e não tenho nenhum problema com pessoas que discordem de mim, sabe? Que possam não concordar. Eu acho que isso é importante. Eu vi que você vai ter o Rio do Eros com você na semana que vem, que também é um grande pesquisador do Conde Coma. Antes desses artigos estarem disponíveis na Biblioteca Nacional, hoje em dia é fácil, na internet, a gente vai lá, digita e encontra. Ele ia lá na biblioteca e ficava vendo artigo por artigo, jornal por jornal, para poder encontrar um trabalho fantástico. Então, Carlão, parabéns por essa sua iniciativa, né, aqui no Guarda Alta. Eu sou grande admirador, não perco um dos episódios que você apresenta aqui no YouTube. E fico muito honrado com o seu convite de ter podido participar aqui desse valoroso programa. Também cumprimentar o Sandro, que é um amigo, e também conhece, sabe tudo da história do jiu-jitsu, e o Tuf, que não está mais aqui, mas também engrandeceu o nosso debate, e eu fico muito feliz de poder ter tido essa honra de participar. Um grande abraço a todos e obrigado à audiência também por terem nos escutado. Eu agradeço. Sandro, por favor, considerações finais em cima do que eu te disse agora, eu falei agora, por favor.
Obrigado, Carlão. Obrigado, Pedro. Eu acredito muito nessa transformação, nessa magia que a arte marcial jiu-jitsu nos proporciona, né? Então, baseado na sua pergunta, eu tenho certeza que o Carlos Gracie foi fortemente impactado com essa transformação, que todos nós, com certeza, em algum momento tivemos essa oportunidade de viver transformações. Eu, até mais velho já com formação de jiu-jitsu, o jiu-jitsu também continuou me salvando emocionalmente, em diversos aspectos. Então, quando você tem essa força do jiu-jitsu e ela consegue transformar no seu trabalho, na sua família, né, em todos os campos que você vive fora do dojo, do tatame e tal. Então, o jiu-jitsu é uma arma poderosíssima, né? Então, eles, acho que nunca quiseram largar isso e não só largar, mas inserir isso como até um alimento da família, né? Então, o alimento em si, né, que a gente coloca na boca, nos faz bem, mas o alimento, o jiu-jitsu também faz bem. Ele entendeu muito claramente isso e falou, vamos começar pela casa, né? Eles eram em 5 irmãos e essa força desses 5, com certeza, levou eles a um certo ponto. O Brasil era grande, eles queriam explorar, e foi-se um para São Paulo, Minas, mas ficou um núcleo duro, né, do Carlos e do Hélio, e eu também acho que sem esse núcleo duro, o Carlos não conseguiria seguir em frente, sabe? Por isso você falou questões financeiras, de viver de jiu-jitsu. Eu tenho certeza que um sem o outro não ia conseguir, a coisa não ia fluir. A gente sabe que o Carlos foi um homem de negócio também, de negócios de grande sucesso. Isso ajudou muito, né? Que o Hélio Gracie ficasse lá no front também. Então, o primeiro fator, eu vejo essa transformação que o jiu-jitsu causa em todo mundo, desde sempre. E o segundo fator é a união familiar deles, que era forte demais, né? Depois, não houve uma ruptura, assim, até o Jorge Gracie, filho, deu uma entrevista para mim há alguns anos atrás, e citou que o pai dele e os irmãos eram amigos e tal, não tinha problema nenhum, né? Só que eles viviam vidas separadas, né? Cada um vai formando seu núcleo familiar, e você imagina isso em 1950, né? Onde não havia essa comunicação toda. Então, mas é algo muito incrível eles terem feito isso, né? Numa época que, ainda mais o Carlos e Hélio, que tiveram a oportunidade de ganhar muito dinheiro em outras áreas, né? E manter esse foco, muita gente não faria, né? Muita gente não faria, né? É o chamado propósito. Quando você tem um propósito, tudo é diferente. Eu tenho uma missão na minha vida, que é, número 1, nunca largar o jiu-jitsu. E número 2, nunca deixar de dar aula, nem que seja para um único aluno. Independente se eu possa ter ou não ter um outro meio de sustento. Mas isso é tão impactante para mim, poder contribuir, trocar, que eu coloquei isso que vai até o fim. Até meu corpo aguentar. Mas é isso aí. Obrigado novamente, Carlão. Obviamente, eu, né, já era seu fã desde antes de lhe conhecer. Eu lhe contei pessoalmente, quando eu lhe entrevistei, que eu te conheci no vestiário da Companhia Atlética em São Paulo, antes de subir para o treino, e eu falei, acho que eu não vou subir. Acho que hoje eu não vou subir. Acho que não vou treinar hoje, pô. Então, eu estar batendo um papo com você aqui hoje, para mim, é realmente um grande prazer. O Pedro, da mesma forma, eu já admirava ele à distância, a gente teve a oportunidade de se conhecer, eu indo até ele uma vez em Miami, né? E é difícil, né? Você falar assim, olha, eu vou a lazer e vou perder um dia inteiro ganhar um dia inteiro para conhecer a academia dele, bater um papo. Então, é isso aí. Obrigado mesmo, pessoal, pelo seu tempo da sexta-feira aí. Ótimo. Muito obrigado pela participação de vocês.
O Guarda Alto vai ficando por aqui. Você que está nos assistindo, se puder compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam assistir e beber, né, desse conhecimento, porque só o aprendizado é que constrói. O aprendizado é que nos faz crescer e sermos ser humanos melhores, né? Isso é muito importante. Então, se você puder compartilhar, fazer aqui, se inscrever no canal, ativar o sininho, eu te agradeço profundamente, porque somos todos uma família, a família do Jiu-Jitsu. Guarda Alto tá ficando por aqui. Até o próximo episódio do Origens do Jiu-Jitsu. Um grande abraço para todos, fiquem com Deus e fiquem sempre prontos para a luta. Valeu!